Fala galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial para mim, porque eu vou compartilhar o meu resultado do exame genético que eu fiz de ancestralidade Genera. E mais, tem mais um exame, mais as doenças que eu tenho propensão a ter, e é claro, a gente vai ver o lado de paternidade e maternidade, de onde saíram meus ancestrais, as pessoas que vieram antes de mim. E eu tô muito feliz porque é um tipo de exame que eu sempre quis fazer, mas por motivos financeiros eu nunca consegui fazer, mas agora finalmente eu consegui fazer e eu vou compartilhar com vocês agora na tela e vamos juntos ver o meu resultado Genera. Será que eu sou europeu, africano, asiático, indígena? O que será que eu sou? Vamos descobrir. Como vocês podem ver aqui na tela, francamente, o resultado do meu DNA não me surpreendeu muito, porque eu sou filho de italiano com uma brasileira, afro-brasileira, né? A única coisa que me surpreendeu, ou melhor dizendo, as únicas duas coisas que me surpreendeu foi o fato de eu não ter nenhum descendente indígena, nem nada das Américas, mas eu ter tudo do velho mundo, né? Como Europa, Oriente Médio e África. Tipo assim, cara, Europa e África eu já sabia que eu ia ter alguma coisa, porque não tem como eu não ter. Agora, Oriente Médio, caraca. Tipo assim, o Oriente Médio me pegou de surpresa, porque na minha cabeça, cara, ia ter muito mais América. Eu achava que minha porcentagem de europeu era 70%, 60%. África também eu achava que seria alto e um pouco de indígena. Eu não sabia que ia aparecer Oriente Médio, mas apareceu, né? Apareceu e tá aí. 80%, quer dizer, 40% do meu DNA é oriundo da Europa, 43%. Nós temos aqui a Europa Ocidental liderando, a maior porcentagem de DNA europeu. Europa Ocidental. Nós temos Sardênia é da Itália. Aqui, ó. E o aplicativo Genera já vem falando o que é Sardênia e tal. O pessoal que veio pro Brasil. Sim, realmente, né? Nessa época, nos anos 20, realmente vieram muitos imigrantes da Europa pro Brasil. Né? Sardênia. Mas, cara, uma coisa que me pegou de surpresa foi judeu Ashkenazi. Eu sou judeu. Tipo assim, judeu Ashkenazi, eu fiquei meio... Caraca, eu sou judeu. Aqui, ó. Olha, eu não sabia que ia aparecer o judeu Ashkenazi. Pô, maneiro e tal, né? Um negócio interessante. Mas tá aqui. Os judeus Ashkenazi são um grupo étnico e cultural que, a partir do século, se estabeleceu ao longo do Rio Reno, França, na Alemanha, e se espalhou para o norte e leste europeu ao longo da Idade Média. Eles descendem dos judeus que começaram a estabelecer na Europa Ocidental após a destruição do primeiro templo de Jerusalém, pelas mãos do Império Babilônico. Ó! Olha, talvez se explique a minha nareba de judeu. Mas tá, 6% é do Cáucaso. Eu não sei o que é Cáucaso. A região do Cáucaso corresponde aos países Armênia, Azerbaijão, Geórgia e Turquia, além de partes da Rússia e do Irã. Interessante. 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 Armênia, Geórgia. Então eu sou russo. Anatólia, caraca. Balcãs. O que é Balcãs? Pelo que eu tô entendendo aqui, é aquela parte ali do sul da Europa e um pouco do leste europeu. Bulgária, Croácia. Interessante. Aqui, ó. Interessante. Sardênia é na Itália. Europa Ocidental é aqui o norte da Europa.
Cara, curiosamente, meu DNA europeu é um pouco de tudo da Europa, né? Balcãs é aqui. Itália. Eu tenho 7% de sangue italiano. Cara, isso aqui me surpreendeu, porque eu achava, por eu ser filho de europeu e italiano, eu achava que o meu DNA italiano ia ser 50%, alguma coisa assim, na minha cabeça, né? Eu pensava isso e uma grande porcentagem de DNA africano ou indígena, porque, pô, todo mundo no Brasil tem DNA indígena, né? Aparentemente menos eu e minha mãe. Porque o que deu a entender é que meus pais são 100% dos seus respectivas origens de continente, né? Só eu que sou meio a meio. Pô, cara, que loucura, cara. No Brasil ninguém é 100% africano. Aparentemente minha mãe é. E o meu pai é 100% europeu. Aparentemente, né? Tá, Itália. Aqui na Itália, o que a gente tem? Enfim. Caramba, judeu sefardim. Ah, eu não acredito nisso. Tá de brincadeira, eu sou... Não, cara, eu não sou judeu. Pô, ou seja, 10% do meu DNA é judeu. Os judeus sefaditas são aqueles que descendem dos judeus que habitaram Portugal e Espanha durante a Idade Média. A palavra sefardi, tá? É grego, não vou saber o que é isso aqui. É o nome hebraico dado à província romana da Hispânia, que corresponde à Península Ibérica. Os judeus começaram a habitar essa região na Antiguidade, talvez ainda na época da destruição do primeiro templo de Jerusalém, mas não se sabe ao certo. Sabe-se que entre as primeiras ondas imigratórias, o maior volume de seus após a primeira... Ah, meu Deus do céu, enfim, né? Gente, eu não sou analfabeto não, tá? Eu tô um pouquinho resfriado, me perdoem. Mas eu não pude deixar de fazer esse vídeo. Durante a Primeira Guerra Judaica Romana, forçando as forças de Israel a se estabelecerem contra o Império Romano e perderam. Pô, claro que perderam, né? Império Romano. Sendo levados para outras províncias romanas como punição, né? Aqui ele está explicando como é que os sefaditas, os sefardins, enfim, você que escolhe, se espalharam pelo mundo, quer dizer, pela Europa e depois pelo Brasil. O DNA sefardista chegou ao Brasil por meio de cristãos novos, que participaram das grandes navegações, junto aos primeiros colonizadores portugueses. Alguns, inclusive, mantendo sua tradição judaica em segredo. Os cristãos novos continuaram migrando para o Brasil durante toda a era colonial e seguiram fazendo isso também na era imperial. É interessante. Um segundo momento de destaque para a entrada de judeus sefaditas no Brasil durante a ocupação holandesa em Pernambuco. Enfim, gente, aqui tá. Só vocês pintarem aqui e lerem. Agora vamos para básico. Judeu sefadim. Interessante. Israel, né? Interessante. Vamos ver o básico. Pelo que eu entendi, isso aqui é uma região perto da Espanha e da França, né? Interessante. O povo basco se encontra fragmentado entre dois países, residindo no extremo norte da França e sudoeste da França. Desculpa, foi mal. Extremo norte da Espanha e sudoeste da França. Os bascos descendem de uma população ibérica que permaneceu relativamente isolada desde a pré-história, não sendo afetada geneticamente pelos movimentos migratórios que ocorreram no restante da região. Não se notam nos bascos, portanto, influência do norte da África ou do Cáucaso, presente nas populações vizinhas. Aqui, os dados sobre a imigração básica para o Brasil são escassos, pois, de maneira geral, os demais países da América Latina, principalmente Argentina, Chile, México e
fronteiriças entre o Brasil e algum desses países podem ter aberto espaço para entrada no território brasileiro. É o caso do ex-presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici, nascido no Rio Grande do Sul, mas filho de uma uruguaiana. Interessante, eu não sabia isso aqui. Esse presidente, ele era o presidente do regime militar, né? Que é isso aqui? Enfim. Ah, tá. Aqui tá falando mais sobre o povo basco. Ah, isso aqui tem em todos os lugares. Aqui, ó, pra quem quiser ser curioso e se aventurar e ler. Interessante isso, né? Embora o próprio Gelera fala que não tem muitos dados e histórias desse povo, interessante, 5%, né? Cara, o que me pegou de surpresa foi o judeu Ashkenazi, caramba. Europa Ocidental, olha, isso aqui não me pegou tanto de surpresa, porque meio que eu já sabia que eu era do norte eu tinha algum DNA do norte da Europa, porque eu tenho um cabelo ruivo, né? Talvez isso explique muita coisa. Aqui, ó, Europa Ocidental. Bonito castelo. Então eu sou irlandês. Eu vou ler sobre a Europa Ocidental, que é interessante, né? A região ocidental da Europa abrange os atuais França, Alemanha, Austrália, Suíça, Bélgica, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Liechtenstein, Luxemburgo, e há vestígios de seres humanos ocupam a região desde 35 mil anos atrás. As Ilhas Britânicas já fizeram parte do Império Viking, quando o território foi por muito tempo habitado por tribos celtas germânicas. Após a queda do Império Romano, os reinos oriundos dessas tribos passaram a ser o poder dominante na região, eventualmente originando os estados conhecidos atualmente. Interessante. Ah, aqui. Interessante, né? Europa. Então eu devo ter um DNA viking, interessante. Sardênia. Ashkenazi. Israel, judeu Ashkenazi. Caraca, cara, eu sou judeu. Eu sou judeu. Enfim, vocês já viram meu DNA europeu, 40%. Cara, é muito louco, cara. Meu DNA é muito bem dividido. Muito bem dividido. Muito, muito. Tipo assim, não é igual a maioria das pessoas aqui do Brasil, que é 80%. Não, o meu é meio a meio. Meio a meio mesmo, né? Vamos pra África. África. Então, continente africano. Aparentemente, meu DNA engloba praticamente toda a África subsaariana, né? Eu acho que é África. Calma aí, vou pesquisar. Então, isso mesmo. Praticamente, o meu DNA engloba toda a África subsaariana. Toda a África subsaariana, praticamente, né? Só não tem o Congo aqui, eu acho que é Congo, enfim. Mas os países... Porque esses países aqui, se vocês forem parar para pensar, que engloba o meu DNA aqui, são países do litoral e, curiosamente, são países que pertenceram ao Império Português, onde era extraído pessoas escravizadas no Brasil, pessoas escravizadas para vir trabalhar na cana de café, lavoura, no Brasil. É muito louco isso, cara, como é que o nosso DNA conta a história do nosso país, do povo, enfim, né? Como é 100% africana esse meu DNA, e curiosamente, aqui ó, aqui tá Angola, enfim, todos os países do litoral, do litoral da costa africana que há 500 anos atrás, ou 300 anos atrás, de nem muito pouco tempo, eram lugares onde era extraído pessoas escravizadas para trabalhar nas Américas.
Aqui, ó, Angola, colônia portuguesa, se eu não me engano, Moçambique, colônia portuguesa. Infelizmente é uma parte da história muito, muito triste do Brasil, né? Mas eu não quero entrar nisso agora, eu quero falar do meu DNA. Vamos lá. África, 19% do meu DNA, 43% do meu DNA africano e 19% é da Costa da Mina. O que é isso aqui? Tá. O agrupamento denominado Costa da Mina engloba países africanos, Nigéria, Gana, Togo, Benin, e recebe esses nomes devido ao Forte de São Jorge da Mina, erguido na região no final do século, antes era comum. O local já era habitado por povos que apresentavam traços físicos semelhantes aos dos restantes das atuais regiões. Da borda entre Nigéria e Camarões e povo Baitu se expandiu para o leste e para o sul, alcançando até Moçambique. Como eu disse, aqui ó, como eu tinha falado para vocês, a Costa da Mina foi uma das principais regiões de origem de africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil entre o século, todo o período colonial praticamente, tendo como destino preferencial a Bahia. Somente nesse período, cara, vou te falar uma coisa, o meu bisavô era baiano, isso explica muita coisa mesmo que faz sentido. Para a Bahia, somente nesse período, mesmo após a proibição inglesa do tráfico, quase 1 milhão de pessoas foram embarcadas por essas rotas, sendo que aproximadamente 10% morriam no trajeto. Em território brasileiro, muitas dessas pessoas compuseram seu sobrenome como sendo Mina da Costa ou apenas Mina, passando seus descendentes. Os cativos trazidos pertenciam a etnias diferentes. Eu não vou nem tentar pronunciar isso aqui porque não vai dar muito certo. Aqui está mais sobre a cultura da Costa da Mina. Interessante. Maneiro. Gostei. Aqui, para quem quiser ler. Aqui, ó, Costa da Mina fica aqui entre Nigéria e Gana. Agora vamos pro leste da África. Tá. Região dos grandes longos povos Baitu orientais. Muito alto. Caramba, isso aqui consegue ser mais alto? Não, mesma porcentagem. Vambora. Eu quero saber mais sobre esse pessoal. 80% do meu DNA é do leste da África. Aqui, ó, como eu disse, de novo, pessoas escravizadas sendo trazidas à força para o Brasil. Como eu disse, infelizmente, isso é um lado muito, muito triste da história do Brasil, mas aconteceu, né? E o meu DNA tá contando essa história de novo, como eu expliquei. A região da África Ocidental abrange Tasmânia, Quênia, Moçambique, Zimbábue, Zambânia, enfim, os nomes que eu não consigo pronunciar. E parte da África do Sul. Acredita-se que os povos dessa região litorânea descendem dos Baitus que migraram da Nigéria em direção ao Sudão, em seguida continuando sentido sul. O litoral é de fácil acesso marítimo, o que permitiu o contato com comerciantes de outras civilizações, principalmente da Arábia e da Pérsia. Esse contato frequentemente está refletido no material genético dos povos da região, que apresentam semelhanças com o de habitantes do Oriente Médio. Por isso que eu tenho 15% de Oriente Médio no meu DNA. Faz sentido. Após a repressão da Inglaterra contra o tráfico negreiro, em 1815, os comerciantes de pessoas escravizadas passaram a utilizar novas
a novas rotas e buscar alternativas para burlar a proibição. Como eu disse, de novo, escravidão. Infelizmente, esse teste aqui, ele conta algo que a gente aprendeu na escola, que grande parte das pessoas de origem afro, infelizmente, descende de pessoas que foram sequestradas e forçadas a atravessar o oceano à força, em condições subhumanas, para trabalhar no Brasil como escravizados, né? Imagina, você tá com sua família, com seu país, com seu povo, e no meio do nada chega pessoas que você nunca nem viu, de aparências diferentes, culturas diferentes, e te pega e te leva pro outro lado do mundo para trabalhar. Deve ser um negócio muito triste, e com certeza é. Tipo, eu imagino o que essas pessoas passaram, eu tento imaginar, cara, horrível. O tempo todo viver sob porrada, chicote, nossa. Enfim, vamos continuar. Oeste da África. Oeste da África abrange os atuais Camarões. Aqui, Oeste da África. Angola, ó. Ele vai falar de novo sobre o período escravocrata brasileiro, ó. Cadê? Aqui, ó, de novo. Infelizmente é isso, gente. É um lado meio macabro na história do Brasil, mas todo mundo que é afrodescendente, descendente de pessoas negras, seus antepassados muito provavelmente passaram por isso, né? Português do Brasil, futebol, né? O leste da África, aqui o leste da África, ó. Moçambique, colônia portuguesa. Zimbábue, não. Aqui Angola, colônia portuguesa. Muito provavelmente, os meus antepassados saíram daqui, da Moçambique e Angola, porque faziam parte do Império Português, né? Agora, Senegâmbia, caramba, o que é isso aqui? Senegâmbia praticamente fica no norte da África, né? Um pouco da divisória da África subsaariana. Senegâmbia, como região geográfica, engloba países Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, outra colônia portuguesa. Então, muito provavelmente ele vai falar desse período do Brasil, ó. Aqui, ó, falando. E o meu avô era baiano. Aqui, ó. Para o Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Cara. Tá. Cara, o meu DNA africano não me pegou muito de surpresa, porque ele condiz muito com a história do Brasil, né? O que me pegou mais de surpresa foi o fato de eu ter, não agora, que eu acho que eu já tenho uma ideia, lendo para vocês a história do meu DNA africano, o fato de eu ter Oriente Médio e Maghreb. Por que eu tenho esse DNA, cara? Por quê? Eu quero saber. Aqui, ó, Levante, vamos ver. 15% do meu DNA é do Oriente Médio. Levante é Sírio, então eu sou sírio e israelita. Caraca, cara, meu Deus do céu. Ai, vambora. Tá. Levante compreende uma parcela significativa do Oriente Médio, que contém os atuais Líbano, Israel, Síria e Jordânia. É uma fração da Turquia e do Iraque. Vestígios da ocupação humana na região remontam ao período neolítico. Tá, interessante. Olha, isso aqui, se migrou para o Brasil, eu já não sei na minha família, porque eu não conheço. Mas acredito que isso aí deva ser, como eu tenho sangue judeu, grande parte por causa do meu pai. Né? Interessante. Levante. Ah, tá. Isso aqui é bem famoso. Ah, os fenícios. O alfabeto fenício era o sistema de escrita da antiga civilização fenícia, cujo centro se localizava no atual Líbano. Os fenícios eram grandes comerciantes. Eu sou descendente de pessoas que fizeram as primeiras civilizações. Jordânia não, mas Líbano sim. Arábia, caraca, cara, isso aqui me pegou de surpresa. Arábia.
A Península Arábica, ou simplesmente Arábia, é considerado um subcontinente da Ásia que compreende a Arábia Saudita, Os islâmicos é uma das regiões mais influentes do mundo e tem origem na Arábia. Maneiro. Cara, no Brasil é mais libanês, sírio e egípcio, né? Não é tanto... Foram esses povos que o Brasil recebeu. Tanto é que o Michel Temer é descendente de libanês, se eu não me engano. A comida deles... E aqui... Arábia Saudita, né? Maghreb, cara, onde fica? Ah, tá. O Maghreb, ele fica no norte da África. Interessante. Cara, meu DNA tá no norte da África. Aqui, ó. Marrocos e Argélia. Interessante. Interessante. Durante a expansão islâmica no século, houve uma massiva imigração de cristãos do Maghreb para a Itália. Aí, lembra que eu falei que meu pai é italiano? Então, meu pai descende de norte-africano. A fim de preservar suas crenças, é possível que boa parte dos descendentes desses imigrantes tenham chegado a terras brasileiras devido à grande imigração italiana para o Brasil. Aí, ó. Interessante, cara. Nem os europeus são 100% puros, né? E agora vamos ver... Aqui, ó, meu DNA. Praticamente meu DNA só é o velho mundo, né? O novo mundo não tem. A Ásia não tem. O novíssimo mundo eu também não tenho. Só o velho mundo. E ele é muito forte aqui, cara. Eu acho que se explica porque eu tenho um cabelo ruivo. Isso explica muita coisa. Isso aqui me chamou bem a atenção. Caraca, cara, eu sou judeu. Meu Deus do céu. Enfim, é isso, gente. Agora vamos ver a minha linhagem materna. Que eu acho que é 100% africana, né? Aqui, ó. O resultado da linhagem materna indica o seu materno. Isso é a rota percorrida pelos seus ancestrais ao longo do tempo. Tá, interessante. A partir de uma análise de DNA mitocondrial, é possível traçar o caminho que eles fizeram há mais de 100 mil anos. Interessante, cara. Essa ferramenta é considerada apenas a sua linhagem materna, ou seja, a sua mãe, a sua avó materna, o seu avô, bisavô, blá, blá, blá. Tá bom. Vambora. O teste de linhagem indica qual a rota percorrida... eu acabei de ler isso aqui. Interessante. Surgiu na África. Aí depois e se expandiu para a África, não foi para outros lugares. Paterno. Tá, aqui, gente, ó. Paterno. Então, parece que o cromossomo Y, ele não muda de pessoa para pessoa, da mesma família, então, tá bom. Surgiu na África, como a vida humana surgiu, e foram para a Europa. Interessante. Eu vou ler isso aqui que eu achei curioso. Aí, ó, especialmente aqui, ó. É bastante visado por quem investiga genealogia por ser uma das principais linhagens de fora da África subsaariana, especialmente do norte da África, sul da Europa e Oriente Médio. Eu não vou mostrar parente. Escalas de saúde. Bom, escala de saúde, gente, eu vou deixar para o próximo vídeo. Muito obrigado por se inscrever, por assistir, chegar até aqui.
E se você querem ver uma continuação da minha risco de saúde genética, porque eu tenho proteção a ter, deem like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!